O estudo da estatística é um conjunto de métodos e processos que visam identificar leis de comportamento coletivo. Palavra importante, comportamento coletivo, e não de cada um dos elementos em particular. Então essa definição, pessoal, o coletivo e não o individual é o objetivo da estatística, o coletivo e não o individual. Então, um grupo de pessoas, por exemplo, a gente verifica em um grupo de pessoas, aquelas pessoas que estão com camisa amarela, que estão com camisa vermelha, então interessa para a gente mais a quantidade de pessoas com camisa amarela, a quantidade de camisas vermelhas, e não quem está usando a camisa amarela, estatísticas de grupos e trabalhar, as empresas hoje em dia visam muito isso. A gente depois fala um pouquinho mais, mas o importante é que deixar claro que, de acordo com o conceito do estudo da estatística em si, a gente está preocupado com o coletivo, com o grupo e não com o indivíduo. Bom, o estudo da estatística, então eu tenho uma forma de classificação em que eu tenho a estatística descritiva ou dedutiva. Temos também a questão da probabilidade e a inferência estatística ou estatística indutiva. É uma forma de classificação, embora alguns autores façam essa divisão da estatística apenas com estatística descritiva e a questão da estatística indutiva ou inferência estatística, que também é bastante conhecida, tá? Mas, no modo geral, são essas três grandes áreas quando se trabalha com a disciplina de estatística. Então, vamos verificar qual o conceito-chave em cada uma delas. Quando a gente está trabalhando com o primeiro item, a primeira sub-área, que é essa estatística descritiva, se nós pegarmos o nome, o descritiva, basicamente, quando a gente trabalhar nesse tópico, nessa área, nós estamos querendo fazer a descrição dos dados ali presentes. Vamos fazer a sumarização, o resumo desses dados que estão ali. Bom? Quando a gente fala, por exemplo, nessa descrição, nessa descritiva, a estatística descritiva, então, por exemplo, vamos supor, temos uma sala aí, na sala de aula de vocês, vamos supor que tem uns 10 alunos sentadinhos, olhando aí pra gente. Então, nós temos 10 alunos e eu vou verificar que, dentre esses 10 alunos, 5 alunos são do sexo feminino, 5 alunos do sexo masculino. Então, eu estou fazendo uma descrição dos dados ali presentes. Então, neste caso, eu estou trabalhando nessa primeira área, de uma estatística descritiva. Tá bom? No segundo momento, uma outra área, que é justamente a questão da probabilidade. Então, nesse caso, eu verifico um dado aleatório. Um caso muito comum quando se fala de probabilidade. Bom, qual que é a probabilidade de eu jogar um dado para cima e ele cair com a face 6, né, para cima? Tem uma probabilidade de 1/6, 1/6. Então, a cada vez que eu jogar o dado, essa probabilidade vai ser a mesma para encontrar um determinado valor. Tá? Então, nesse caso, a gente também trabalha com a questão da probabilidade. Da probabilidade, também tem uma outra área que se chama justamente a inferência estatística, como vocês podem ver aí. Neste caso dessa área, nós estamos observando a questão de uma inferência, uma nova inferência, uma conclusão, a observação e a identificação de novo conhecimento a partir da probabilidade que vai ser utilizada como suporte para encontrar esse novo conhecimento. Então, a ideia é, vamos inferir alguma informação nova a partir dos dados que foram coletados, analisados e interpretados. Nós vamos inferir um novo conhecimento. Então, nós vamos estar trabalhando muito com essas três áreas aí. No primeiro momento, fazer uma descrição desses dados apresentados e também fazer uma inferência dos dados que vão ser trabalhados. Tá bom? Tranquilo? Vamos continuar então aí com os nossos slides. E no primeiro momento, nós vamos ver a questão da população. É um conceito muito importante para vocês aprenderem, até porque nós vamos utilizar durante toda a disciplina. Bom, população pode ser conceituado como um grande conjunto de dados com características ou atributos de interesse de estudo. Quando a gente está falando de população, nós estamos falando de universo. Vocês já estudaram, por exemplo, a teoria dos conjuntos? Dá para fazer uma analogia bastante próxima aí. Então, por exemplo, quando eu falo da população, estou falando de todos os elementos que pertencem àqueles interesses, todos aqueles elementos, ou os indivíduos, ou os objetos que têm essa mesma característica. Um segundo exemplo, a gente pode acompanhar aí, a gente tem que todos os computadores produzidos por uma empresa em um período de tempo. Olha só,
todos os computadores produzidos por uma empresa em um período de tempo. Então esse período de tempo também, claro, que tem que ser delimitado. Tem que ter um início, tem que ter um fim. Por exemplo, que são todas as doenças que os brasileiros tiveram nos últimos 5 anos. Agora, a gripe H1N1, né, a gripe suína, estaria entrando aí nessa estatística, né, infelizmente. Passando aí, olha aí, existem populações que ou não são possíveis ou são inviáveis de serem estudadas. Significa então que daqueles 4 exemplos, tenho certeza que vocês conseguem identificar pelo menos uma população que seja impossível ou inviável de ser estudada. Como, por exemplo, todas as palavras que uma pessoa diz ao longo de sua vida. Claro que é impossível, não diria impossível, mas completamente inviável sair anotando todas as palavras que uma pessoa pronuncia desde o seu nascimento até a sua morte. Então isso, claro que é meio que inviável de acontecer. Beleza? Então a gente tem alguns problemas para conseguir acessar toda a população. Os principais problemas são os seguintes. Primeiro problema, por razão econômica, problema de razão econômica. O segundo problema, de razão geográfica. E o terceiro problema, de razão de natureza ética. Natureza ética. Então, de razão econômica, a gente poderia falar, por exemplo, que seria inviável economicamente falando, acessar toda uma população. Por exemplo, uma pesquisa, né, uma pesquisa de intenção de voto, pesquisa eleitoral. Okay? Uma pesquisa eleitoral, se aí sair coletando os dados, sai muito caro pesquisar toda a população de eleitores. Então, o que faz? Pesquisa, não pesquisa toda, mas uma parte dessa população. Então, sai muito caro economicamente pesquisar toda a população. Então, evita-se esse problema. Razão geográfica, a gente pode citar, por exemplo, então, as águas de um rio. Como é que eu vou coletar toda a água do rio para analisar? Então, a gente não faz isso, né? Em alguns pontos estratégicos, coleta um pouquinho para verificar como que está lá a contaminação da água, enfim, assim os dados. Assim como o pré-sal, né? Vocês já ouviram falar do pré-sal. A gente não vai tirar tudo que está no pré-sal, petróleo, etc., para fazer uma análise para depois começar a extrair lá. Claro que não. Então, a gente faz uma coleta de amostras, estatisticamente, infere-se alguma coisa para tentar deduzir se lá tem realmente petróleo ou não tem, mas enfim, através de coleta estatística. A gente tem também um terceiro caso aí, que é de natureza ética. Claro que natureza ética, então, é para não constranger, né, que não seja moralmente correto a divulgação dos dados estatísticos ou da pesquisa estatística, enfim, em geral, né. Também a gente poderia acrescentar, de repente, em relação ao tempo, né, ser inviável em relação ao tempo, acessar a população em relação ao tempo. Tem um tempo curto para divulgar a pesquisa, mas aí o que acontece? A gente não tem esse acesso. Eu, a Tereza, A amostra, ela costuma analisar um subconjunto sensivelmente menor da população, a fim de identificar características da população. Esse subconjunto é chamado de amostra. Então, nesse caso, quando a gente fala de amostra, eu tenho um conjunto todo. No caso, a população, eu tenho um conjunto todo. No caso da amostra, eu tenho um subconjunto. Eu tenho uma parte da população como um todo. Ok? Então, vamos ver agora, pessoal, alguns exemplos. Quando a gente fala de amostra, temos alguns exemplos bastante comuns que a gente vê, principalmente em época de eleição. São as pesquisas eleitorais, né? Quem são os possíveis candidatos aí a um determinado cargo? Será que vai ter segundo turno ou não numa eleição? Então, por meio de pesquisas eleitorais, a gente consegue ter uma noção quem vai vencer aquela eleição, né? É um caso muito conhecido, a gente sabe que tem até aquela margem de erro para mais ou para menos, mas o que você faz? O que? Uma amostra. Então, eu pego uma parte da minha população, ou seja, dos eleitores, e a partir daí eu verifico qual é a intenção de voto dessas pessoas, tá bom? Um outro caso, como vocês podem acompanhar aí no slide, é com relação à inflação, né? O índice de inflação de alguns produtos. Então, todos os produtos eu não tenho, mas eu posso pegar uma parte desses produtos, ou até mesmo da cesta básica, e verificar qual é o índice de inflação aí. A gente acompanha bastante isso. E o outro item é com relação à qualidade da água. Então, por exemplo, podemos identificar o grau de pureza dessa água, verificar se essa água ela pode ser utilizada para consumo ou só apenas para serviços gerais, né? Lembram que é inviável pegar a água todinha do lago para analisar se ela está própria para consumo? Então, não tem o menor sentido. Então, o que se faz? Pega uma pequena parte